Nem só de espinhos e de pedras no caminho se faz uma vida de estudos. Também há momentos de alegria, há certas alegrias que nós precisamos saber reconhecer e saber, principalmente, usufruir adequadamente. E essas alegrias, na vida de um estudioso, aparecem especialmente quando ele começa a encontrar o seu próprio tom e o seu próprio ritmo. Quando ele consegue manter contato com as pessoas e com a vida, quando consegue descansar, consegue manter a dose necessária de ação e consegue, acima de tudo, um bom rendimento nos seus estudos, as alegrias começam a surgir e ele então passa a ser como aquela mãe que depois das dores do parto contempla o seu filho nos braços, momento em que ela já até se esquece das dores pelas quais ela passou para dar à luz àquela criança. E eu falo isso porque toda atividade intelectual anseia pelos frutos. E é esse o assunto dos dois últimos itens do último capítulo da vida intelectual do padre Antonin Sertilange, que nós então concluímos neste vídeo. Os dois itens se chamam apreciar as alegrias e ansiar pelos frutos. Os frutos são o resultado natural de uma atividade. Os frutos podem ser materiais, podem ser espirituais, enfim. O que importa aqui é saber que os seus objetivos, traçados no começo e no decorrer de uma vida de estudos, serão alcançados no decorrer desse processo e ao final. E você então precisa saber reconhecê-los. E para que isso aconteça, evidentemente você precisa ter claros os seus próprios objetivos. E é aquela velha história, se você não sabe bem o que você quer, quais são os seus objetivos, você pode até chegar muito perto de alcançá-los, mas não vai se dar conta, não vai ter consciência de que está próximo deles, né? Porque você não tem um padrão cristalino, transparente, claro, para aferir se você está chegando perto, se alcançou, se não alcançou. E veja, um dos sinais de que o estudioso está indo no caminho certo são as tais alegrias, os tais momentos de alegria que acabam surgindo na vida daquele que faz a coisa certa. Tanto é assim que o próprio autor diz isso. O intelectual, o estudioso, que fez a coisa certa a vida inteira, ele acaba sendo poupado na sua velhice de uma certa tristeza que costuma acometer os idosos. É como que ele se isenta disso, porque de tanto fazer a coisa certa, ele acaba se tornando amigo daquela vivacidade, daquela alegria de viver. E isso é muito visível em algumas pessoas que tiveram uma vida intelectual bem sucedida, né? Então, se você trilha o caminho correto e você alcança os frutos, você pode se dizer vencedor. Agora, tem uma questão. Os seus frutos, se comparados aos frutos de outras pessoas, podem até não ser os melhores, mas eles são os seus frutos. E são os melhores frutos que você foi capaz de obter. Você nasceu para obtê-los e você os obteve por sua plena capacidade. Isso por si só já faz de você um vencedor e mais, faz de você um co-criador juntamente com Deus, porque já ficou claro aqui que a tarefa de um intelectual é a construção de uma pessoa, da pessoa que ele é e da pessoa que ele acaba se revelando
ao longo desse processo de aprendizado e de convivência com os seus próximos e com os seus pares. Então, como não dizer que essa atividade de desvelamento de si mesmo, de descoberta de si mesmo e de desvelamento de si mesmo, e de despertar outras vocações intelectuais, como não dizer que essa atividade é uma atividade co-criadora, juntamente com Deus? Evidente que é. E é por isso que, por ansiar pelos frutos e porque percebe que eles acabam chegando, que o intelectual, geralmente na sua vida madura, é um vencedor. Venceu os seus objetivos e alcançou aquilo que ele sempre desejou por meio dessa atividade, né? Muito bem, nós terminamos aqui então esses comentários e eu ainda farei mais um vídeo para tentar de algum modo sintetizar, né? Resumir e dar uma última palavra sobre essa jornada que nós trilhamos aqui em conjunto de leitura e comentários da vida intelectual do padre francês Antonin Sertillanges. Até o próximo vídeo.